Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja Ele, agradecido seja Deus, glorificado. Graças eu dou ao Criador pelo discernimento, pela orientação, pela palavra magnífica, pelo poder que está no Evangelho, que é a palavra de Deus. E aqui o canal sempre é trazer mensagens discernidas de modo espiritual. Por conta que devemos entender a palavra do Senhor de modo espiritual. Não precisamos correr o risco de morrer por não compreender a palavra de modo espiritual, porque a palavra diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então o foco é estar vivificados, discernindo, tendo a mente de Cristo, amém? Tendo a mente de Yeshua, louvado seja Ele. Então quero iniciar glorificando o Criador, porque Ele é maravilhoso, Ele está aí sempre com o braço forte dele estendido para nos resgatar e ao ocorrer o resgate, nos dá uma nova vida. Amém? Então é nisso que devemos focar, porque precisamos estar focados no sentido da palavra do Senhor de modo espiritual. E assim estaremos de fato, firmados, fazendo parte aí da família de Cristo, amém? Tá aí o título, A importância de fazer o bem. Poderia ser vários títulos para o que eu vou colocar aqui, mas tudo focado para essa questão da ação, do fazer o bem. E essa exortação, ela foi feita a Caim, eu sempre coloco ela, mas hoje eu vou me aprofundar mais, porque a palavra do Criador, você que é novo aqui, aconselho, vá ao canal, se inscreva. São conteúdos que não se encontram, é igual procurar uma agulha no palheiro, eu reconheço, é o mesmo que jogar uma pedra preciosa em um lugar muito difícil de ser encontrado. Assim é o Evangelho entendido de modo espiritual. Então se inscreva para ser notificado, para que o canal tenha relevância. Aqui são conteúdos que vai dar uma nova razão para a sua vida. Vai abrir os seus olhos, vai te dar um auxílio, vai te trazer clareza. O canal, o objetivo, tantos objetivos bons, mas um deles é trazer a clareza do mundo que vivemos e direção, que as pessoas estão aí muito ocupadas com muitas ocupações, porém aqui nos traz paz, aqui preenche o vazio, que se encontra. As pessoas procuram preencher os seus vazios, com muitas coisas, diversões, prazeres momentâneos, mas o vazio permanece. Eu já ouvi alguém falar isso, o vazio que essas pessoas têm, no caso os pecadores, os que não se converteram, os que não foram transformados, são pessoas que têm um vazio do tamanho de Deus. Imagina aí, Não dá para ter ideia, porque Deus é grandioso. Então as pessoas, para ser mais específica, esse vazio acaba que fazendo com que as pessoas desfaleçam, seu semblante caia, começa a agir com astúcia, maldades, são inconstantes, não são resolvidas na sua vida no todo, seja material, na vida pessoal mesmo, sentimental, familiar. Então, o vazio, ele precisa ser preenchido. E quem preenche é a palavra do Senhor. Então, vamos entender quem é o Filho de Deus,
qual foi o propósito dele aqui na terra e as promessas, os propósitos de Deus para a humanidade convertida, para a humanidade arrependida, para a humanidade que está em comum acordo com o Espírito do Senhor. Então vamos entender tudo isso daí, é muito importante, porque o ser humano ele precisa ter um sentido na vida, né? Então aqui para Caim, sempre coloco que o Criador veio dar a orientação e permitir que você seja alimentado, instruído, tendo o discernimento. Porque é o Senhor que abre a visão, é o Senhor que conhece, nos conhece, né? E aqui Caim estava passando por um conflito, como já coloquei muitas vezes. Ele ofereceu os frutos, o Senhor não aceitou, aceitou o cordeiro, o sacrifício feito por Abel, porque Abel, eu já coloquei também, ele não se auto-justificou na sua oferta. Abel, ele estava reconhecendo que ele não poderia oferecer algo relevante para a sua salvação ou sua justificação diante do Criador. Porque toda vez que eles elevavam o pensamento e faziam a expiação ali do pecado, o sacerdote, né, como está escrito lá em Hebreus, era para expiação do pecado do povo. Então, quando eles tinham essa atitude, eles tinham consciência já de suas falhas, né? A palavra, depois eu vou ler, Romanos vai dizer que todos se tornaram pecado por conta de um único ato de pecado, que foi o de Adão, a queda. Então, todos pecaram. E a palavra vai dizer, estavam todos separados do Senhor, né? E é importante que as pessoas se atentem à compreensão da letra de modo espiritual. Tem muita linguagem de figurativas, né? Ali os frutos estavam representando a autojustificação de Caim. Caim estava se autojustificando, né? Como alguém que tinha algo para levar para o Criador e oferecer, mas não foi aceito. E aí, continua aí, é o que eu vou ler aqui, né? O Senhor vendo em Caim um semblante descaído, um semblante de ira, ele aconselha Caim. Esse conselho é para toda a humanidade, né? Aqui em Gênesis 4, verso 7, o Senhor vai dizer a Caim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Questão do domínio próprio, né? Questão de conhecer aí os pecados. Tem até aí uma relação de 7 pecados capitais que eu coloquei também no vídeo aí. Como lidar com tudo isso daí para dizer não e falar eu tenho domínio, por quê? Porque tenho o Espírito Santo, né? E para ter o Espírito Santo, precisa se arrepender dos seus pecados, precisa entender seguir os passos de Cristo, precisa entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crer, né? E põe em prática. Rapidamente, eu vou ler aqui Romanos, capítulo 7, a partir do verso 7 vai dizer: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Parar aqui um pouquinho. Então, depois desse processo, né, aí houve a morte de alguém que não se auto-justificava. Tem a representação de Yeshua? Tem. Mas falando especificamente dessa questão do fazer o bem, em sentido da vida humana. Abel, ele morreu na inocência pela falta de comprometimento de Caim com as palavras do Senhor.
Caim, ele se irou contra o seu próprio irmão. Caim, ele estava cheio de conflitos que o levou à ira. Ele não teve domínio de si. E não foi por falta de instrução, porque o Senhor estava instruindo ele. Aí aconteceu o que todos sabem, né? Ele passou a andar errante na terra, marcado, porque houve um derramamento de sangue, né? E depois disso aí, continua a história da humanidade. Aí vem Sete, né? E vem muitos outros, até esse tempo aí, houve um tempo de transgressão, que eu já coloquei também, que a palavra do Senhor está toda alinhada. Não tem essa de Primeiro e Novo Testamento, é uma história, é uma palavra do Senhor, amém? Que precisa ser discernida. Então, na época que a morte estava imperando, por quê? Imperando em nenhum outro sentido, porque ela ainda está aí, né? Ninguém é imortal até que tudo se cumpra. O Senhor levanta Moisés, dá os mandamentos, lei cerimonial, lei mosaica, instruções levíticas. O Senhor trabalha com o povo para instruí-los, mas nunca com o objetivo de mostrar que eles conseguiriam, com seus feitos, com suas obras, com seus sacrifícios anuais na entrada do sacerdote ao templo, nunca iriam se justificar diante do Senhor. Mas era um processo que representava coisas futuras. Representava o Filho, né? Que foi o cumpridor da lei, porque ele foi perfeito. Ele não pecou. A bondade dele foi pura, foi verdadeira. Mas existe um outro tipo de bondade, de fazer o bem, que podemos exercer. Claro que pelo espelho da instrução da palavra do Senhor, porque o Criador continua instruindo. E aí por isso que está aqui escrito: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, vou colocar aqui, de antemão, sempre, a questão da consciência. Passamos a ter conhecimento do que é errado. Então, praticar isso é um ato de pecado. Aqui no caso está falando da questão da cobiça, né? O povo transgrediu a lei do Senhor. O povo foi transgressor, como eu li no vídeo anterior falando de Daniel. O povo estava transgredindo, sempre transgredindo em um ponto ou outro. Poderiam ser zelosos em muitas coisas, mas em um ponto ou outro transgrediam. Porque não tinha como ser exato e perfeito. Exato e perfeito foi o nosso Senhor e Salvador. Então, com a vinda dele, é possível obedecermos à lei, mas não com a consciência, né, de que, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Como, por exemplo, um dos mandamentos que fala, não matarás, né? Não matarás. A Yeshua vem e coloca gravidade nesse mandamento, que é a questão da palavra torpe, da palavra, que se pode até matar, chamar um irmão de raca, né? Estará matando esse irmão com palavras. Caim matou literalmente. Hoje as pessoas matam umas às outras com formas verbais. E a partir do momento que a pessoa tem a consciência disso, essa pessoa passa a ser um transgressor da lei. E aí o Senhor coloca os 2 maiores mandamentos, que é amar o Criador, com intensidade, com profundidade, com comprometimento, conhecimento,
né? Toda a alma. E o outro mandamento semelhante a esse é amar o seu semelhante, o seu próximo como a si mesmo. Nisso se cumpre a lei e os profetas. Então, nos traz a consciência da importância do amor fraternal. E esse amor, ele está conhecido, ele está explanado nas palavras do mestre, nas palavras dos discípulos, que foi o mestre que os usou, na autoridade do Espírito Santo, em Paulo, em João, para que tenhamos consciência de como se praticar a lei. Amando, que é o que eu sempre tenho colocado. E eu estou fazendo um resumo, porque eu sempre falo dessas coisas, então fica muito fácil com o discernimento e com o Espírito Santo fazer esse resumo, tá? Então, nos tornamos transgressores a partir do momento que temos conhecimento e não praticamos o que aprendemos, né? Porque o que está aqui em questão é a nossa salvação, é a vida eterna, é glorificar a Deus e o nosso Mestre todos os dias, né? Todos os dias. Continuando a parte B do versículo 7 aqui de Romanos 7 diz, não, entre aspas, não cobiçarás. Aí o versos 8, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Está vendo a importância da lei? Então precisamos nos associar à questão da lei e o pecado, os atos que muitas das vezes as pessoas nem se dão conta que está sendo transgressor, né? E eu preciso, estar me tocando aqui, eu preciso falar isso. Porque ao falar isso, dá a entender assim, então a gente tem que fazer tudo aquilo que Moisés fazia, aquele ritual, na Páscoa comer ervas amargas, como os pessoal que vive lá na terra de Israel fazem. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que guardar o sábado. Não. Você precisa obedecer a palavra do Mestre. Amar o Criador já engloba os 4 primeiros mandamentos. Amar ao próximo, os 6 últimos mandamentos. A guarda tem que ser de todos os dias, devemos guardar todos os dias e santificar todos os dias, porque é uma questão de consciência de quem você se tornou agora em Cristo, em Yeshua, o Salvador. O efeito que a palavra, que o Evangelho faz em nós, né? Não se trata de eu preciso fazer isso, eu preciso fazer um sacrifício, eu preciso fazer aquilo. Você precisa ter uma nova consciência. Então será muito fácil e leve fazer o bem, né? É muito simples, mas exige, claro, toda uma compreensão. Versos 8, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu. Mandamento que Yeshua deu, os 2 maiores mandamentos, que são todos os mandamentos, né? E eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. Parece assim muito, é profundo e parece muito complicado de compreender isso aqui, né? Mas não é. Entenda. A lei, ela gerava vou colocar assim como que um peso para o povo, um povo que era inconstante, um povo que não era capaz de se adequar àqueles preceitos, àqueles ensinamentos. Por isso exigia anualmente a necessidade da entrada do sacerdote para expiação do pecado.
Criador tolerou. É isso, é assim que ele fala, ele tolerou essa coisa do derramamento de sangue de novilhos e tudo, ele tolerou. Não era algo agradável ao Senhor. Agradável é a obediência. E essa obediência está lá desde de Deuteronômio 28 e Levítico 24. Mas o povo não conseguia. Eram todos? Não. Muitos foram bons. Abel foi bom. Sete foi bom. Enoque foi bom. Moisés e tantos outros obedeceram. José. Tantos exemplos que tem de obediência e de fazer o bem. Mas mesmo fazendo o bem, eles não se auto-justificavam. Só que agora, no novo tempo, onde vem um mestre, e ele é questionado a respeito por um perito na lei, que eu já coloquei também, a respeito da lei, qual era o maior mandamento, o Senhor fala, a sabedoria fala, em relação ao amor ao Criador, em relação ao amor ao próximo. Nisso se cumpre a lei, a lei e as profetas, né? Por quê? Aí vai identificar um indivíduo transformado. Uma pessoa capaz de amar não vai infringir lei alguma. E a lei, pelo menos a lei brasileira, ela é muito baseada na lei bíblica. Se matar vai ter que ser condenado. Se roubar vai ter que ser julgado. E assim por diante. Né? Se adulterar, houver traição, sofrerá penalidades. Não estão isentos pela própria lei jurídica, né? A lei, o mandamento, né? Amando o Criador de forma verdadeira e ao próximo, nos isenta de cometermos muitas coisas ruins, como por exemplo, voltando lá atrás, matar um irmão com palavras. Desejar o outro, que aí o Yeshua também coloca isso de uma forma que também exige muita compreensão profunda, a questão da cobiça, do desejo. Por quê? Porque tudo está voltado para a questão pessoal, para o tratamento, e aí vai entrar Daniel, a questão do refinamento, da purificação, da transformação. Esse indivíduo agora, ele é visto pelo olhar de Deus através do sacrifício do Filho. Então tem que gerar transformação, porque do Senhor ninguém zomba. O que se plantar, né, colherá, e assim por diante. Entram muitas mensagens aqui que encaixaria bem. Então a nossa responsabilidade, ela se tornou grandiosa. Por isso que Paulo coloca aqui a questão, na verdade, produziu morte. Por quê? Porque se eu tenho conhecimento e não pratico o que eu aprendo, eu estou gerando morte. A pessoa está morta espiritualmente, a pessoa está sendo transgressora, né? Isso é grave, isso exige muita compreensão e atenção a esse entendimento, porque isso daqui é o que resume a nossa vida cristã, o sentido da nossa vida cristã, amém? Dando continuidade, versos 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? Então, o que é bom se tornou em morte para mim? Está perguntando. De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabendo que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio.
E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E eu disse que é preciso uma profundidade. Gente, qualquer coisa eu continuo o vídeo depois, tá? Não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Aqui ele já está partindo para a questão extrema, que é o efeito da rebeldia, o efeito da teimosia, o efeito da não compreensão, do não nascimento de novo, do Espírito não ser gerado, né? Cristo não ser gerado em nós, da relutância de compreender a palavra do Senhor de modo espiritual. Então esses pecados, eles vivem, eles permanecem causando um efeito grave, né? E o agravante maior aí é a não percepção, porque as pessoas podem estar pecando e nem percebendo, né? E se auto-justificando e se garantindo na lei prática, né? Ao invés da lei prática, assim, das questões cerimoniais. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu entendo a palavra do Senhor assim e tal. Se auto-justificando, ao invés de compreender que se preocupar com os mínimos detalhes. Davi, me veio à mente agora, fez uma oração ao Senhor, que o Senhor mostrasse para ele as pequenas coisinhas. Porque as grandes ele sabia ali identificar, mas as pequenininhas. Então essas pequenininhas se tornaram graves, se tornaram pecado. Vindo o mandamento, como ele coloca aqui, agora seremos julgados. A palavra do Senhor diz que vocês serão julgados pelas palavras que terão proferido. E assim, né? Por diante, trazendo a confirmação que o indivíduo, a pessoa, precisa ser regenerada. Precisa entender a questão da justificação em Cristo, que foi feito por nós. A partir daí, vai nos gerar constrangimento, arrependimento, transformação, um novo caráter, uma nova conduta, uma mente renovada, esclarecida, e perceberemos esses pecados, esse mal, né? E ele coloca aqui, e é muito colocado esse versículo, as pessoas precisam compreender todo o conteúdo, né? Na íntegra aqui. Quando ele coloca aqui, ó, não entendo. O que faço? Pois não faço o que desejo. Consciência. Tá naquele grau de que eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Mas o pecado que habita em mim, neste caso não sou eu, mas quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Só que o pecado, ele é gerado por ação, por comportamento, né? É preciso se atentar a isso. Verso 18, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. E tem um pecado aqui, voltando lá para a questão dos 7 pecados capitais, por que as pessoas não conseguem realizar? Muitas das vezes é o orgulho. Tem que tomar cuidado com o orgulho, né? Ser humilde e reconhecer os erros. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente
tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo? Atente-se aqui, ó. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Graças a Deus por Yeshua. Porque quando a pessoa entende o efeito que surge nas palavras do Mestre, e essa pessoa é transformada nos conceitos de visão, de aprendizado que tem tido, e tirar, ou melhor dizendo, identificar onde que está os atos de autojustificação e que impede de reconhecer que o ato de justificação leva para pecados, leva para a negação ou a não compreensão, né? A negação já está no nível aí de profundo conhecimento, mas que o orgulho não deixa se curvar diante do poder que é o evangelho, né? Que é o entendimento da palavra do modo espiritual. E a não compreensão é porque ainda não teve acesso a esse conhecimento. Mas a palavra é muito clara. Desde que nós sejamos humildes e pedimos ao Pai sabedoria, Ele nos revela o sentido da letra de modo espiritual. Aí encaixa muito bem quando fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Se as pessoas ficarem presos no entendimento aqui da letra somente, elas estão mortas. Como é que elas vão ser vivificadas? Como é que elas vão ser transformadas numa compreensão pela palavra do Senhor de modo espiritual, ao ponto de entender o nascer de novo, como o Senhor fala para Nicodemos? Então, como é que essas pessoas serão libertas, livres? Então, é muito importante, né, as pessoas se atentarem a essa questão do sentido do fazer o bem. Exige transformação, exige um coração puro, né, um coração bondoso, coração humilde, uma pessoa que está aberta à ministração do Espírito. Então, essa pessoa vai enxergando nos mínimos detalhes suas falhas e lutando, guerreando contra isso, com conhecimento, né? Com discernimento, vai apontando, não, isso daqui não faz sentido com o que está dizendo a palavra do meu Senhor. Eu quero ser instruído, eu quero ser orientado, eu quero viver pelo Espírito, eu quero viver de acordo com o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Eu quero me aprofundar, eu quero ser mais profundo, intenso, né, no amor ao Criador, no amor ao próximo, entender esse sentido desse amor e exercê-lo. E guerrear, lutar contra aquilo que quer me impedir, que é o orgulho, né, que é a cobiça, que é as vantagens. Então, tudo isso daí tem que ser eliminado, é um processo, né? É um processo. Bem, vou voltar aqui. O livro de Romanos, ele explora muito para essa questão, tá? Mas eu vou voltar aqui para Romanos, capítulo 6, a partir do versos 9. Que vai dizer: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, mais 3 versículos, tá? Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Agora, a nossa responsabilidade, onde que está? Aqui, ó. Versos 11. Da mesma forma, considere-se, ó, consciência, considere-se mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí agora faz aqui essa questão da comparação. Não estamos debaixo da lei, mas da graça, porque eu já entendi o novo tempo, eu entendi essa nova aliança, eu entendi o poder do Evangelho, eu entendi a importância da ministração do Espírito Santo, eu entendi o sentido da letra de modo espiritual, eu estou discernindo, meus olhos estão abertos, está tudo muito claro para mim, eu não estou debaixo de um jugo ao qual antes as pessoas precisavam se purificar. Ao qual antes cada um precisava ali ficar em frente à sua tenda até que fosse feita a oferta, precisava de ter um direcionamento de como fazer, né, orientado por homens, é assim. Hoje tem aí as solenidades, as religiões, tem as doutrinas, se está baseado na palavra do Senhor no Evangelho, amém, mas nem sempre está. E quando está, nem sempre é muito bem colocada. Né? Então a orientação é: medita na palavra, voltem-se para o Senhor, busquem o conhecimento de Deus e do seu eterno poder, busquem entender a nova aliança e o porquê, porque a primeira foi quebrada. Busquem entender como é que você se encaixa ao corpo para ser membro, corpo de Cristo. Busque entender o que é culto racional, o que é a ministração do Espírito, o que significa esse oferecer o corpo, ser sacrifício, como diz Romanos 12, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O que significa isso? É fazer sacrifícios? É levar frutos como Caim levou? É querer ser reconhecido de toda forma pelo Senhor? Ou é: Senhor, minhas mãos estão vazias porque eu não posso oferecer nada a Ti, mas aquele que vive ao Teu lado fez, louvado seja Deus, Ele fez por mim. Ele, Filho Santo, que veio dos céus, se tornou, né, sendo o Verbo, se tornou carne, andou entre os homens, discipulou, ensinou, fez prodígios, milagres, falou de palavras grandiosas, subiu aos céus, está à tua direita. Esse mesmo Senhor retornará para juízo. Ele é quem justifica. Ele é que é o meu Salvador, Ele é quem é o meu mediador, é Ele que me socorre, é Ele que é meu orientador, foi Ele que enviou o Espírito Santo, ao qual eu necessito para fazer algo de bom, para te oferecer algo de bom, ou seja, ministrar um louvor com gratidão, fazer uma oração de consciência do que diz a palavra do Senhor, amar o meu semelhante, ser um canal de bênção aqui, fazer a vontade do Senhor, não relutar, não ficar como um vídeo que eu coloquei aí, a natureza terrena, preso nessa natureza terrena. Isso tudo representa Caim. Tudo que volta para a questão de sacrifícios está voltando para Caim, entende? Mas aqui o foco, como eu li lá Romanos 8, que... Peraí, deixa eu ver aqui, gente. Que vai falar dessa questão da luta contra o pecado. Podemos lutar contra o pecado que foi revelado aí nos mandamentos, se eu infringir, se eu falhar com amor ao Criador.
e tudo isso tem uma representatividade grandiosa. Se eu falhar no amor ao meu próximo, eu estou sendo transgressor. O pecado está vivo em mim. Mas eu lutando contra essas coisas e obedecendo a palavra do meu mestre, o que vive é o Espírito Santo. Então eu vou procurar me sujeitar à vontade do meu mestre, que está escrito no Evangelho, né? Por isso que é o poder de Deus. Teria muita coisa para falar, tá? Muita coisa mesmo. Mas as pessoas precisam atentar, vou ler novamente. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Volto de novo para Caim. Caim não teve o domínio que o Senhor falou que ele precisava ter. Ele executou o que ele desejava, que foi a morte do seu irmão. Hoje as pessoas correm esse risco. Não tem domínio de si, não tem domínio. Se não tem domínio, não tem como ter uma mente esclarecida. Não tem como ter uma mente voltada para o Espírito. Não tem como ser espiritual. Porque se tem domínio, tem um Espírito. Porque não conseguimos isso de nós mesmos. Precisamos do Espírito. Amém? Deixa eu ler aqui. Eu estou explorando bastante, gente. Romanos hoje. Romanos está sendo glória. Romanos 8:36. Aqui Romanos 8:36 diz: como está escrito, que aí já foi dito pelos profetas, né? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, vai chegar um nível, tá? Vai chegar um ponto que a nossa consciência é essa. Matar as obras da carne todos os dias. E essas obras estão conhecidas lá em Gálatas 5, né? Que são as obras da carne. Então você vai lidar, matá-las por quê? Porque não lhe acrescenta nada. Porque não vai fazer diferença alguma na sua vida. Eu vou ler só um versículo aqui, Gálatas 5:18. Mas se você quiser ler as obras, você continua lendo. Tá aqui, ó. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E aí vai citar o que representa estar debaixo da lei. Poderia continuar porque a palavra do Senhor está toda alinhada. E aí se manifesta na imoralidade sexual, na impureza, na libertinagem, na idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aí continua dizendo: eu os advirto, como antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. São transgressores da lei por quê? Porque transgridem e se auto-justificam. Pelo simples ato de não ter domínio próprio, acaba transgredindo a lei. Eu acredito que ficou muito claro esse vídeo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, porque a palavra do Senhor, gente, é preciosa. Não existirá nada que possa se igualar à palavra de Deus. E o que existe é uma guerra entre o espírito e a carne. A carne quer o que o Espírito não deseja, que é a luta, essa guerra que o apóstolo coloca lá, do bem. O mal acaba vencendo. E por quê? Pela falta do discernimento. Olha a diferença da evidência do Espírito. A partir do verso 32 vai dizer: alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui entra o domínio, de novo, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Ficou bem claro, né? Eu passo a ser transgressor da lei
quando eu transgrido os 2 mandamentos. Reluta a compreensão para ser liberto, trazendo autojustificação, Caim, e querendo ser aceito a todo custo. Mas, Senhor, eu trouxe os frutos, estão aqui, tão belos, eu trabalhei tanto, eu cultivei, eu reguei, eu cuidei. Por que que o Senhor não aceitou? Aí entra a compreensão de modo espiritual. Abel levou o cordeiro, sem mancha, sem pecado. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Pela tua misericórdia, o Senhor já fez isso por mim. Agora cabe a mim ter domínio próprio. Cabe a mim te amar, te adorar, te glorificar pelo vosso Santo Filho, que é o meu Senhor e Salvador. Entendeu o quão importante Ele é, a representação que Ele tem na minha vida. Sem Ele eu nada posso. Eu não posso chegar a Ti, eu não posso orar ao Senhor. Não posso fazer nada se Ele não estiver comigo. Porque é Ele que me capacita, é Ele que me orienta. É Ele que é o caminho, eu só preciso segui-lo. E ouvir as orientações. Assim como muitos personagens da palavra do Senhor ouviram. E ainda que eu morra, morrerei com esperança em Ti, confiante em Ti. Então, gente, a palavra do Senhor ela é preciosa. Amém? Louvado seja Deus. Aconselho que este vídeo em particular, assista mais de uma vez, né? Medita, vai seguindo aí a leitura bíblica, deixando o Espírito ministrar em você. Acredito que é o desejo, né, do cristão, é ser liberto, é ter a certeza aí de que está vivendo de fato uma vida que agrada ao nosso Rei e Mestre, amém? Fiquem todos na paz, pessoal, até a próxima. Assim o Senhor permitir.